Julian Thorne não estava chorando pelo fracasso de suas mãos, mas pela precisão devastadora de sua memória enquanto encarava aquele pedaço de papel amassado no chão frio do vestiário, onde o cheiro de ozônio e desinfetante parecia sufocar qualquer vestígio de esperança. Naquele instante exato, as luzes fluorescentes do teto, com seu zumbido elétrico incessante e irritante, pareciam despir toda a camada de autoridade que ele levou 2 décadas inteiras para construir com esforço sobre-humano, revelando apenas um homem fragilizado, despido de seus títulos, diante de uma verdade que ele tentou enterrar sob camadas de diplomas caros e um prestígio que agora parecia cinza e sem vida. Ele acabara de abandonar uma carreira de milhões de dólares e o topo da hierarquia médica mundial, mas não se engane, ele não desistiu por causa de um erro técnico ou de uma fraqueza física. Ele desistiu porque um menino de 10 anos, vindo das periferias mais esquecidas da cidade, conseguiu fazer o que nenhum conselho de ética ou tragédia pessoal foi capaz de realizar. O menino não disse uma única palavra, mas seu silêncio ecoou em um lugar da alma de Julian que ele acreditava estar morto, selado e esquecido para sempre. O mundo lá fora logo saberia da notícia e o chamaria de louco. Os colegas de profissão diriam nos corredores que o melhor cirurgião cardiovascular do país finalmente teve um colapso sob pressão. Mas a verdade era muito mais densa, sombria e desconfortável do que qualquer diagnóstico psiquiátrico poderia alcançar. A maioria das pessoas busca desesperadamente por histórias de milagres médicos porque desejam ver o brilho do aço cirúrgico e a vitória heróica sobre a morte. Mas o que aconteceu naquela sala de operação número 7 foi uma rendição absoluta e aterrorizante. Julian Thorne desistiu da cirurgia porque percebeu, com uma clareza que arde como fogo, que o menino deitado no leito 402 não era apenas mais um caso clínico para as estatísticas do hospital, mas sim a personificação viva de uma dívida moral que ele contraiu há 20 anos, quando ele próprio era apenas um garoto faminto e assustado em busca de um sentido para sua existência miserável. Como você reage quando a pessoa que você deveria salvar é, na verdade, a única que segura a chave para a sua própria libertação espiritual? O silêncio daquele corredor de hospital nunca pareceu tão ensurdecedor e pesado quanto no momento preciso em que ele retirou as luvas de látex, sentindo o suor frio escorrer pelas costas, e decidiu que não seria mais o carrasco da própria história interna. Existe um ponto de ruptura na jornada de todo ser humano. Um momento onde a armadura de proteção que construímos se torna pesada demais para ser carregada. E Julian encontrou esse limite absoluto no olhar profundo de uma criança que não tinha nada a oferecer ao sistema, nada a pagar, nada além de uma lembrança que ele passou décadas tentando apagar com o álcool do trabalho incessante e da busca pelo poder. Este não é um relato comum sobre técnicas de medicina ou superação física. É uma descida aos infernos da consciência. Uma exploração sobre o momento em que a vulnerabilidade, tão temida por todos nós, deixa de ser uma falha de caráter para se tornar a única ferramenta de sobrevivência emocional disponível. Se você ainda acredita que o sucesso de um homem é medido pela quantidade de zeros em sua conta bancária ou pelos prêmios em sua estante, o que vou te contar agora vai desafiar cada fibra da sua percepção sobre o que realmente significa ter valor neste mundo. Julian caminhou para fora daquela sala, deixando para trás a equipe médica confusa e os bips rítmicos dos aparelhos, carregando o peso de uma escolha que mudaria para sempre o destino daquele menino pobre, mas que, acima de tudo, resgataria o homem que ele esqueceu de ser, enquanto perseguia fantasmas de grandeza e validação externa. A pergunta que fica flutuando no ar, carregado de antisséptico e tensão, não é por que ele decidiu parar o procedimento, mas sim
Como ele conseguiu continuar fingindo por tantos anos que era imune à dor daqueles que não possuem voz ou influência. A transformação de Julian Thorne não começou com um sucesso estrondoso. Começou com uma desistência que cheirava a fracasso para os olhos do mundo, mas que era o primeiro suspiro de liberdade para o seu coração. Ele olhava para aquele papel no chão, um desenho simples, feito com traços trêmulos de giz de cera, e via ali o mapa de sua própria ruína e de seu possível renascimento. Cada fibra de seu ser gritava para ele voltar e cumprir seu dever profissional para manter a fachada de Deus da medicina, mas o peso daquela memória de infância era maior do que qualquer pressão social. Ele se lembrou da fome, do frio e da mão estendida que um dia o salvou quando ele não era ninguém. E percebeu que o menino na mesa de cirurgia era o espelho de sua própria alma perdida. O hospital, com sua tecnologia de ponta e paredes brancas impecáveis, parecia agora uma prisão de luxo, onde ele era o carcereiro de si mesmo. Ele sentia o pulsar das veias em sua têmpora e o gosto amargo do arrependimento subindo pela garganta, enquanto as vozes de seus mentores ecoavam em sua mente, dizendo que emoção e bisturi não se misturam. Mas como não misturar quando o paciente é o fantasma do seu próprio passado? O menino pobre, com seus sapatos gastos deixados debaixo da cama do hospital, tinha acabado de desmantelar o império de ego que Julian levou uma vida para erguer. Não houve gritos, não houve drama ostensivo, apenas o som metálico de um bisturi sendo colocado de lado e o silêncio de um homem que finalmente entendeu que não se pode curar o corpo de outro quando o seu próprio espírito está em estado de putrefação. O papel amassado no chão era o elo final, a prova de que o destino não joga dados, ele tece armadilhas para nos forçar a olhar no espelho. E Julian, o grande cirurgião, o homem que nunca tremia, estava agora de joelhos, não em oração, mas esmagado pela percepção de que sua vida inteira tinha sido uma fuga desesperada de quem ele realmente era. Ele sabia que ao cruzar aquela porta, sua vida como a conhecia estaria acabada. As manchetes seriam cruéis, os processos viriam, a exclusão da comunidade médica seria inevitável. Mas pela primeira vez em 20 anos, ele sentiu que seus pulmões podiam se expandir completamente. A desistência foi o seu ato mais corajoso. Foi o momento em que ele parou de lutar contra a correnteza de sua própria história e permitiu que a verdade o levasse para onde ele precisava ir. O menino pobre não precisava do cirurgião arrogante. Ele precisava do homem que Julian Thorne havia escondido por tanto tempo. E o cirurgião, por sua vez, precisava daquele menino para ser lembrado de que a vida não é um algoritmo de sucesso, mas um emaranhado de conexões humanas que exigem coragem para serem sentidas. Ele fechou os olhos e viu a cena de 20 anos atrás. A mesma chuva, o mesmo desespero e a mesma dívida que agora batia à sua porta exigindo pagamento imediato. Não havia mais para onde fugir. A sala de cirurgia era o seu altar de sacrifício, e o sacrifício exigido não era a vida do menino, mas o ego do doutor. Ao deixar aquele vestiário, Julian não era mais o homem que entrou. Ele era algo novo, algo cru, algo que ainda não tinha nome, mas que finalmente possuía um coração batendo fora do ritmo das máquinas. O papel no chão permaneceu lá, um testamento silencioso de uma revolução interna que ninguém mais veria, mas que mudaria o curso de 2 vidas para sempre. A jornada que se inicia a partir desse abandono é o que realmente importa, pois é nas cinzas do que fomos que começamos a descobrir o que podemos ser se tivermos a audácia de sermos vulneráveis. Julian Thorne, o homem que desistiu, estava prestes a realizar a operação mais complexa de sua existência, a reconstrução de sua própria integridade humana diante de um mundo que só valoriza a casca.
Ele se levantou, sentindo os joelhos estalarem, e cada passo em direção à saída era um golpe contra o muro de mentiras que ele habitava. O hospital continuava girando, médicos corriam, enfermeiras checavam soros, mas para Julian, o tempo havia parado. Ele estava agora em sintonia com uma frequência diferente, uma frequência que falava de perdão, de retorno às raízes e de uma surpresa que o menino pobre guardava. Uma surpresa que não estava nos exames de sangue ou nas tomografias, mas na essência pura do que significa dar, sem esperar nada em troca. Naquele momento, o médico percebeu que, embora ele tivesse o conhecimento para salvar o corpo da criança, era a criança quem estava operando o seu espírito, removendo o tumor da indiferença com a precisão de um mestre. E assim, o que parecia ser o fim de uma carreira brilhante era, na verdade, o prólogo de uma vida que finalmente valia a pena ser vivida, longe dos holofotes frios da sala de cirurgia e perto do calor humano que ele tanto temia. A história que se desdobra a partir daqui é um convite para todos nós olharmos para nossas próprias desistências e perguntarmos: o que estamos deixando para trás para que possamos finalmente seguir em frente? Julian não tinha todas as respostas. Ele só tinha aquele pedaço de papel e a certeza de que, pela primeira vez, ele não estava operando no escuro. O status quo com uma reviravolta. A vida de Julian Thorne era uma sinfonia de aço, vidro e silêncio absoluto. Uma existência meticulosamente moldada para ser a prova viva de que o controle total sobre o destino humano era possível, desde que você estivesse disposto a sacrificar cada fibra de sua humanidade no altar da eficiência técnica. Ele habitava o que podemos chamar de a gaiola dourada definitiva, um estado de ser onde o luxo não servia como conforto, mas como uma armadura espessa, fria e intransponível contra qualquer forma de conexão emocional que pudesse lembrá-lo de sua própria fragilidade biológica. Todas as manhãs, ao ajustar o nó de sua gravata de seda italiana diante do espelho de cristal de sua cobertura minimalista, Julian não via um homem de carne e osso, mas uma instituição de prestígio inabalável. Ele era o escultor de corações, o gênio que transformava o caos da falência cardíaca em ordem estatística, e essa identidade artificial era mantida através de uma rotina tão rígida que beirava o ritual religioso de uma seita de um homem só. Seu vácuo existencial, conceito que Viktor Frankl descreveu com precisão cirúrgica como o maior mal do homem moderno, estava escondido sob o brilho ofuscante de seus instrumentos cirúrgicos alemães e o ruído constante de aplausos em conferências internacionais onde sua palavra era lei. Julian não era um vilão de desenho animado que sentia prazer na dor alheia. Ele era algo muito mais perigoso, comum e trágico. Ele era um homem anestesiado, alguém que perdeu o seu porquê essencial e o substituiu por um como impecável e desprovido de alma. No hospital que ele ajudou a transformar em uma potência mundial, o Dr. Thorne não simplesmente caminhava, ele orbitava como um sol negro. Ele era o centro de gravidade de uma equipe de elite que o temia tanto quanto o admirava, criando ao seu redor um vácuo de empatia onde as ordens eram cumpridas com uma precisão robótica e onde a dúvida era tratada como uma infecção bacteriana a ser extirpada imediatamente. Ele acreditava piamente que sua arrogância era uma ferramenta clínica indispensável, uma forma de distanciamento profissional que o permitia operar sem o peso paralisante da compaixão, sem jamais perceber que essa mesma distância estava atrofiando sua capacidade de viver qualquer coisa real fora das portas de pressão do bloco cirúrgico. Para Julian, as pessoas ao seu redor eram meras variáveis em uma equação complexa de sucesso pessoal e validação institucional. Ele vivia em um estado de vida blindada,
como Brené Brown define com maestria, aqueles que utilizam a perfeição, o status e o cinismo para evitar a exposição excruciante da própria alma. Ele possuía tudo o que a sociedade de alta performance define como êxito: poder absoluto sobre a vida alheia, reconhecimento global, riqueza incalculável e uma saúde monitorada por sensores biométricos de última geração. No entanto, por trás dessa fachada de titânio e porcelana, Julian era um náufrago em um mar de opulência. Um homem que não conseguia se lembrar da última vez que sentiu um batimento cardíaco acelerar por algo que não fosse a descarga química de adrenalina durante uma cirurgia de altíssimo risco. A reviravolta profunda no seu status quo não surgiu de uma crise financeira ou de um escândalo público, mas da entrada silenciosa e perturbadora de um menino que não possuía absolutamente nada além de sua própria existência nua. Quando o menino pobre do leito 402 foi admitido naquela fortaleza de tecnologia, a equipe de triagem o viu apenas como uma estatística de caridade, um fardo burocrático que seria rapidamente despachado por falta de viabilidade financeira e social. No entanto, o menino trouxe consigo algo que os supercomputadores do hospital não conseguiam processar: a capacidade transcendental de observar sem julgar. Enquanto Julian fazia suas rondas matinais, exalando a confiança gélida de quem domina os segredos da biologia, o menino não o olhava com o temor reverencial ou a esperança desesperada que os outros pacientes costumavam demonstrar para alimentar o ego do médico. Ele o olhava com uma curiosidade profunda e calma, como se estivesse enxergando através do jaleco branco de 1000 fios, através da postura ereta de comando e através de 2 décadas de negação sistemática, atingindo diretamente o núcleo ferido e escondido do cirurgião. O menino não era um objeto de piedade para ser estudado. Ele era um espelho incômodo, um observador que detectou a dor de Julian antes mesmo que o médico tivesse a coragem mínima de admiti-la para si mesmo diante do espelho. Essa interação silenciosa e constante foi a primeira rachadura real na gaiola dourada de Julian. O médico sentia um desconforto visceral na presença daquela criança, uma inquietação que ele tentava, de forma fútil, justificar como irritação pela ineficiência administrativa do caso, mas que no fundo de seu ser era o pavor absoluto de ser reconhecido em sua própria insignificância humana. O menino segurava constantemente um pequeno objeto, um carrinho de lata enferrujado e torto, cujas rodas gastas faziam um som metálico estridente contra o chão de mármore polido do hospital. Esse som, por mais insignificante que pudesse parecer para os outros, funcionava para Julian como uma frequência de ressonância perigosa que ameaçava estilhaçar os vidros reforçados de sua redoma de isolamento. O contraste era esteticamente insuportável. O médico cercado por equipamentos de bilhões de dólares e o menino agarrado com unhas e dentes a um pedaço de sucata que possuía visivelmente mais alma e história do que todo o edifício hospitalar. Julian começou a perceber, com um suor frio que brotava em suas mãos famosas pela firmeza, que o menino não estava ali para ser meramente curado pela sua técnica. O menino estava ali para atuar como o carrasco silencioso de seu ego monumental. Cada vez que Julian tentava reduzir a criança a um diagnóstico clínico de válvula mitral calcificada e insuficiência cardíaca crônica, o olhar do menino o trazia de volta para a realidade crua da conexão humana, sussurrando sem palavras que, antes de ser um deus da medicina, ele era apenas um homem assustado e solitário. O status quo de Julian Thorne estava sendo corroído, dia após dia, pela simplicidade desarmante de quem já perdeu tudo e, por isso, não tem mais nada a temer. Ele começou a notar que o seu vácuo existencial não podia mais ser camuflado por carros esportivos ou novos títulos acadêmicos,
pois a fome que agora sentia em suas entranhas era de significado espiritual, não de validação externa. O menino, em sua carência material absoluta, exalava uma integridade de ser que Julian havia vendido em parcelas ao longo dos anos em troca de sua posição no topo da pirâmide médica. A reviravolta irônica residia no fato de que o suposto salvador estava se revelando o verdadeiro náufrago, enquanto o paciente terminal assumia, sem saber, o papel de guia em um território desconhecido para o doutor. A verdade emocional. Julian Thorne, o homem que nunca tremeu diante de uma hemorragia maciça, começou a sentir as pernas vacilarem ao cruzar a porta do quarto 402. Não pelo receio de falhar no procedimento técnico, mas pelo pavor de ter que encarar a evidência de que sua vida inteira era um deserto de sentimentos reais. O monomito de Joseph Campbell nos ensina que o chamado para a aventura de transformação muitas vezes surge de onde menos esperamos e na forma mais humilde possível. Para o Dr. Thorne, esse chamado sagrado veio no som rascante de rodas de lata contra o chão estéril e na profundidade do silêncio de um garoto que o via exatamente como ele era. Um homem rico em posses, mas miserável em propósito. Julian tentava, em um último esforço de preservação, reforçar as paredes de sua gaiola, mergulhando em pesquisas teóricas, aumentando as horas de cirurgia e isolando-se ainda mais no vazio de sua cobertura silenciosa. Mas a semente da dúvida já havia brotado e suas raízes começavam a apertar seu peito. Ele olhava para o seu próprio reflexo no monitor cardíaco e não reconhecia mais o conquistador infalível. Ele via apenas as cicatrizes invisíveis de uma luta exaustiva para manter uma fachada que não enganava mais ninguém, muito menos o menino do leito ao lado. O menino funcionava como o catalisador de uma mutação interna que Julian não solicitou e que tentou repelir com toda a sua lógica científica. Mas a vida possui uma gramática própria que não se curva aos manuais de medicina. A presença daquela criança pobre na instituição mais opulenta da cidade era um erro crasso no sistema, uma falha na lógica de lucro incessante que regia cada batimento do coração de Julian, e era exatamente através dessa rachadura que a luz da consciência estava começando a inundar seu porão emocional. O cirurgião estava prestes a descobrir, com uma dor lancinante, que a operação mais complexa de sua longa e premiada carreira não seria realizada com um bisturi de diamante, mas com a disposição brutal de quebrar sua própria armadura de orgulho e permitir-se ser visto em toda a sua vergonhosa e magnífica imperfeição humana. O status quo havia sido desestabilizado para além de qualquer possibilidade de reparo, e o que viria a seguir exigiria uma coragem que nenhum doutorado em Harvard ou residência em Londres poderia fornecer. A coragem de ser vulnerável diante do abismo do próprio vazio. Ele se pegava em momentos de fraqueza que ele mesmo desaprovava, visitando o leito do menino fora dos horários formais de ronda, apenas para observar nas sombras a calma sobrenatural com que aquela criança enfrentava a incerteza do amanhã. Era uma calma que Julian não conseguia comprar nem com todas as suas ações na bolsa de valores. Uma paz que emanava de um lugar que o médico esqueceu que existia. O hospital, com suas luzes LED frias que nunca se apagam e seus algoritmos que tentam prever o sopro da vida, parecia para Julian cada vez mais uma masmorra de alta tecnologia, enquanto o mundo do menino, apesar da violência da pobreza e da escassez de remédios, pulsava com uma verdade vibrante que Julian havia sacrificado no altar do sucesso. A reviravolta estava finalmente completa e era irreversível. O mestre não ocupava mais o trono da sabedoria, e o pobre não ocupava mais o lugar da ignorância.
Eles eram agora apenas dois seres humanos, despojados de suas máscaras diante do mistério insolúvel da existência, um tentando desesperadamente escapar de sua própria alma em ruínas, e o outro segurando, com mãos pequenas e firmes, a lanterna que iluminaria o longo e doloroso caminho de volta para casa. Julian Thorne estava no limiar absoluto de sua maior crise, e o menino do carrinho de lata era o único ser no mundo que conhecia o verdadeiro desfecho dessa história, pois ele já havia enxergado, com a clareza dos inocentes, o que o médico ainda se recusava a confessar para o espelho de sua alma fragmentada pela vaidade. Naquele instante, o silêncio entre os dois era mais comunicativo do que qualquer simpósio médico, preparando o terreno para uma explosão de humanidade que nenhum deles poderia conter por muito mais tempo sob o teto daquele hospital sem coração. A crise moral e o algoritmo da vida. A verdadeira ruptura não aconteceu no leito do hospital, sob as luzes da enfermaria, mas dentro de uma sala de conferências blindada, um espaço onde o oxigênio parecia ter sido filtrado para remover qualquer vestígio de compaixão humana. O Dr. Julian Thorne estava sentado à cabeceira de uma mesa de vidro negro, tão polida que refletia seu rosto como uma máscara de mármore, cercado por diretores cujas expressões pareciam esculpidas em indiferença tecnocrática e pragmatismo financeiro. À sua frente, uma tela gigante de ultradefinição projetava o destino do menino do leito 402, mas não através de sonhos, potenciais ou esperanças. O futuro daquela criança fora reduzido a um gráfico de barras impiedoso e flutuações estatísticas geradas pelo novo orgulho da instituição, o algoritmo de prioridade vital. O sistema, alimentado por trilhões de terabytes de dados globais, históricos médicos e probabilidades de mercado, havia emitido seu veredito final com uma clareza matemática que não admitia réplicas ou sentimentos. A cirurgia complexa de que o garoto precisava desesperadamente fora classificada como um investimento de baixíssimo retorno institucional. O custo dos insumos, as horas de uma equipe de elite e a ocupação prolongada de um leito de UTI superavam o que o algoritmo chamava friamente de valor social futuro do paciente. Ali, entre painéis de carvalho e circuitos de silício, Julian foi forçado a confrontar o monstro que ele mesmo ajudou a alimentar durante sua ascensão meteórica ao poder. Uma medicina que não buscava mais a cura do ser, mas a otimização de ativos em um mercado de carne e dados. A discussão que se seguiu naquela sala climatizada foi uma lição macabra de utilitarismo radical, onde a vida humana era destilada em tabelas de Excel e projeções de lucratividade trimestral para acionistas distantes. Os diretores argumentavam com uma polidez gélida, típica daqueles que nunca tocaram em uma ferida aberta, que investir recursos tão vastos em um caso com tamanha incerteza estatística era uma irresponsabilidade administrativa imperdoável. Eles falavam sobre a preservação do ranking de sucesso do hospital, sobre a manutenção das métricas de eficiência e sobre o custo de oportunidade, sugerindo abertamente que as mãos de Julian, consideradas o recurso mais valioso daquela sala, seriam melhor aproveitadas em pacientes que pudessem retribuir o investimento com doações vultosas, influência política ou retornos garantidos. Julian ouvia aquelas vozes que em outro tempo ele teria considerado a vanguarda do pragmatismo inteligente, mas que agora soavam como o ranger de dentes de uma máquina gigantesca desenhada para devorar a alma humana em nome da ordem. Ele olhou para suas próprias mãos, aquelas ferramentas de precisão que o algoritmo classificava como o ativo mais caro da instituição, e sentiu uma náusea existencial profunda que nenhuma medicação ou título poderia suprimir.
O teste de caráter de Robert McKee materializava-se diante dele com uma violência silenciosa. Quem você realmente se torna quando a sua sobrevivência no topo da pirâmide exige que você aceite, com um aceno de cabeça, o descarte de um inocente. O conflito interno de Julian era uma tempestade de areia que cegava sua visão técnica e corroía suas certezas profissionais. De um lado, erguia-se o sistema que lhe dera tudo o que ele possuía, a estrutura de poder que validava sua existência como um semideus da ciência moderna e que agora exigia apenas o seu silêncio cúmplice para apagar um item não viável da planilha. Do outro lado, de forma quase mística, estava a memória persistente do olhar daquele menino. Um olhar que não conhecia a linguagem dos algoritmos, mas que dominava a gramática universal da dor e da esperança. Julian percebeu com um horror que lhe subia pela espinha que o algoritmo era, na verdade, a exteriorização de sua própria covardia acumulada ao longo dos anos. Era uma ferramenta desenhada para poupar os homens de decisão do peso insuportável da culpa. Uma forma sofisticada de terceirizar a crueldade para uma inteligência artificial, de modo que todos pudessem dormir em seus lençóis de luxo sem o fardo da responsabilidade moral individual. No entanto, o carrinho de lata do menino, com seu som metálico, rascante e profundamente humano, não parava de ecoar nas paredes de sua mente, funcionando como um martelo pneumático, quebrando as engrenagens daquela lógica perversa e estéril. Ele estava vivendo o que Viktor Frankl descreveu como o sofrimento supremo, a angústia de ser parte ativa de um mecanismo que nega a centelha única de cada existência individual em nome de uma coletividade sem rosto e sem coração. A cada argumento técnico que Julian tentava balbuciar para defender o garoto, ele sentia que estava leiloando um pedaço de sua própria alma no mercado de ações da indiferença global. Os diretores o observavam com uma expectativa paternalista e levemente impaciente, esperando que o grande Dr. Thorne fizesse o que sempre soube fazer: escolher a glória do sucesso estatístico inquestionável sobre o risco sujo e incerto do fracasso humano. O sistema fora engenhosamente desenhado para que ninguém naquela mesa precisasse ser o vilão. O vilão era o dado, a circunstância macroeconômica, a probabilidade biológica. Mas Julian entendeu, com uma clareza que ardia como ácido em uma ferida exposta, que ao se esconder atrás da barreira da estatística, ele estava cometendo o assassinato mais limpo e terrível de sua vida. O assassinato de sua própria humanidade. Ele se lembrou da mãe do menino, uma mulher que esperava no corredor com uma dignidade ancestral que nenhum daqueles homens de terno jamais conseguiria simular, e comparou aquela nobreza rústica com a indigência moral daquela sala de reuniões. A crise moral de Julian não era mais sobre salvar a vida de uma criança pobre. Era sobre o médico decidir se ele ainda possuía o direito de se chamar de homem ou se havia se transformado em apenas mais uma linha de código descartável naquele algoritmo de morte silenciosa. A tensão dentro da sala tornou-se quase física, uma pressão atmosférica que parecia fazer as janelas blindadas gemerem sob o peso da injustiça geométrica que ali se operava. Julian percebeu que a inteligência artificial mais avançada do planeta era capaz de prever com precisão o segundo exato da falência de um órgão, mas permanecia absolutamente analfabeta quanto ao valor de um ato de misericórdia irracional. O algoritmo não tinha variáveis para a esperança, não possuía fórmulas para o sacrifício e ignorava por completo a possibilidade de redenção que reside no erro proposital em favor da vida. Ao rejeitar o menino, o sistema estava apenas confirmando e selando a doutrina que o próprio Julian professou e defendeu durante toda a sua carreira de sucesso: a de que o valor de uma vida é estritamente proporcional à utilidade que ela pode devolver ao sistema. Mas o menino
Era o herói de 1000 faces, de Joseph Campbell, o elemento inesperado que surge da periferia do mapa para desafiar o rei em seu castelo de gelo técnico. A ausência total de utilidade social do garoto era, paradoxalmente, a sua maior força revolucionária, pois forçava Julian a olhar para a vida humana como um fim em si mesma, uma joia sagrada que não pode ser pesada em balanças de lucro. O confronto final entre a lógica do capital e a lógica da respiração estava atingindo um ápice insuportável. E Julian sabia que a palavra que ele proferisse naquele instante determinaria o tom de toda a sua eternidade emocional. Ele se levantou da cadeira de couro ergonômica, não com a explosão de um rebelde juvenil, mas com a quietude solene e aterrorizante de quem acaba de aceitar sua própria sentença de morte social e profissional. O silêncio que se abateu sobre a sala de conferências foi absoluto, um vácuo sonoro onde apenas o zumbido mecânico dos servidores de dados nos subsolos parecia ter permissão para existir. Julian olhou diretamente nos olhos do diretor financeiro, um homem que ele costumava admirar pela frieza analítica e pela clareza de metas, e viu ali apenas uma carcaça vazia, um espelho retrovisor de quem ele mesmo se tornaria se permanecesse sentado àquela mesa por mais um segundo sequer. Ele entendeu, com uma calma que o assustava, que para salvar o menino no leito 402, ele teria que destruir sistematicamente o ídolo de ouro que ele mesmo havia se tornado. Ele teria que abraçar o papel de erro no sistema, de bug na rede, de falha técnica humana que prova que o espírito não pode ser domado por equações financeiras. A moralidade deixou de ser um conceito para palestras de ética e tornou-se uma necessidade física, uma urgência de encontrar ar puro fora daquela câmara de vácuo moral que o hospital se tornara sob sua liderança silenciosa e técnica. Julian compreendeu que o algoritmo nunca poderia calcular o impacto infinito de um ato de bondade que não faz sentido lógico, pois a bondade é, em sua essência mais profunda, uma rebelião sagrada contra a entropia e o cálculo frio das probabilidades. Ele se sentia agora como um traidor de sua própria casta, um desertor consciente de uma guerra onde os invisíveis eram as baixas aceitáveis para que o progresso tecnológico continuasse sua marcha triunfante e estéril. A decisão de Julian de desafiar a diretoria, o conselho e o software não era apenas um ato de rebeldia médica, era um rito de exorcismo pessoal. Ele estava expulsando de seu próprio corpo o demônio da indiferença que o possuíra durante as últimas 2 décadas de triunfos ininterruptos e vazios. Ele tinha plena consciência de que, ao abrir a boca para contestar o sistema, estaria implodindo pontes que levou uma vida inteira de sacrifícios para construir. Mas o preço de manter essas pontes intactas havia se tornado o sacrifício inaceitável de sua própria dignidade. O conflito ético chegara ao seu fim lógico e inevitável. Para que o homem Julian Thorne pudesse finalmente nascer para a realidade, o Dr. Julian Thorne teria que morrer ali mesmo, sob as luzes LED impiedosas daquela sala de conferências corporativas. Ele olhou para a tela uma última vez, para o ponto vermelho pulsante que marcava o destino estatístico do menino, e viu ali não um fracasso, mas o mapa de sua própria jornada de volta para casa, para a essência que ele perdera na juventude. O algoritmo gritava não, os diretores sussurravam não, o mercado ditava não, mas o seu coração, pela primeira vez em 20 anos de silêncio, gritava um sim ensurdecedor que vibrava em seus ossos. A batalha entre o data e a dignidade estava prestes a transbordar daquela sala de vidro para os corredores gelados e assépticos do hospital, transformando o que deveria ser uma simples decisão administrativa em uma revolução espiritual que nenhum engenheiro de software ou mestre em administração poderia ter previsto em seus modelos. Julian estava pronto para ser a falha crítica,
o erro de sistema que derrubaria a fachada de perfeição absoluta daquela instituição sem alma. Ele respirou fundo, sentindo o peso do mundo esmagar seus ombros, mas experimentando simultaneamente uma leveza de espírito que ele não conhecia desde antes de vestir o primeiro jaleco. O custo de sua integridade seria a ruína de sua carreira. Mas Julian Thorne finalmente percebeu, com uma paz que excedia todo o entendimento técnico, que nada neste mundo é mais caro e mais pesado do que uma vida inteira vivida sem um propósito que justifique a própria existência. Ele estava pronto para a guerra contra a máquina, armado apenas com a memória de um carrinho de lata enferrujado e a coragem desesperada de ser vulnerável em um mundo que só reconhece a força do aço e do ouro, a virada da vulnerabilidade. O Dr. Julian Thorne caminhava em direção ao estacionamento privativo do hospital sob um céu de chumbo pesado, carregando nos ombros o peso morto de uma carreira que ele mesmo acabara de implodir naquela sala de conferências estéril. Sua mente era um campo de batalha caótico, onde a lógica de Joseph Campbell sobre a travessia do primeiro limiar se chocava com o pavor mundano, visceral e paralisante de perder cada milímetro do que ele acreditava possuir. Ao se aproximar de seu sedã de luxo, um veículo que não era apenas um transporte, mas um símbolo metálico de sua ascensão social e de seu isolamento emocional, ele notou algo que desafiava a estética perfeita de sua vida. Uma pequena mancha de cor e ferrugem sobre o capô impecavelmente polido, que brilhava sob as luzes de mercúrio do estacionamento. Ao chegar mais perto, o ar pareceu fugir de seus pulmões com a violência de um impacto físico. Ali, deixado com uma precisão que beirava o místico, estava o carrinho de lata do menino do leito 402. O objeto estava acompanhado de um pedaço de papel de receituário amassado, onde não havia prescrições de drogas ou ordens médicas, mas um desenho feito com traços trêmulos, urgentes e puros. O desenho retratava um homem de jaleco branco, mas em vez de um estetoscópio ou um bisturi, o homem segurava uma estrela radiante no centro do peito. No canto da folha, palavras simples agiram como um golpe de misericórdia na alma de Julian. Obrigado por se lembrar de mim. A surpresa avassaladora não residia no presente em si, mas na verdade devastadora que ele revelava sobre o observador e o observado. O menino não estava agradecendo por uma promessa de cura física que ainda não havia se materializado. Ele estava oferecendo sua gratidão pelo ato revolucionário de ter sido visto em sua essência. Naquele instante preciso, a teoria de Brené Brown sobre a vulnerabilidade como o berço sagrado da conexão humana deixou de ser um conceito intelectual para se tornar uma realidade física dolorosa e inegociável. O menino sabia de tudo. De alguma forma incompreensível, através do véu da doença degenerativa e da pobreza extrema. Aquela criança havia detectado com precisão cirúrgica a ferida secreta de Julian, o fantasma que o médico tentou ocultar sob camadas concêntricas de arrogância, autoridade e diplomas de Harvard. O desenho não era apenas uma homenagem infantil, era uma prova irrefutável de que o menino conhecia a cicatriz que Julian carregava no coração desde que era um órfão faminto, que também possuía um brinquedo de lata semelhante, muito antes de o mundo o conhecer como o gênio da medicina cardiovascular. O garoto usou sua própria fragilidade absoluta como um superpoder para desarmar o ego monumental do cirurgião, forçando-o a olhar para o espelho da alma sem a proteção ilusória de seus títulos de nobreza técnica. Julian segurou o carrinho de lata com as mesmas mãos que o mundo médico considerava sagradas e infalíveis, e sentiu o metal frio, áspero e descascado vibrar contra sua pele fina de aristocrata.
Aquela pequena peça de sucata era agora muito mais pesada do que todos os prêmios de ouro e cristal que ele já recebeu em sua vida, porque ela carregava o peso insuportável da verdade nua. A vulnerabilidade do menino funcionava como o catalisador químico que Julian sempre temeu, pois ela exigia dele uma reciprocidade que ele não estava minimamente preparado para oferecer ao mundo. Para aceitar legitimamente aquele presente, Julian teria que admitir em voz alta que ele também era um ser quebrado, que ele também habitava o território do medo e que sua vida de sucesso estrondoso era, em grande parte, uma construção oca projetada para esconder um menino assustado. O garoto não estava implorando para ser salvo do ponto de vista clínico. Ele estava, de forma altruísta, oferecendo ao médico a oportunidade única de salvar a si mesmo através de um ato de amor desinteressado e irracional. Foi o seu momento definitivo da noite escura da alma, onde o herói finalmente percebe que sua maior arma não é a força de seu braço ou a precisão de seu intelecto, mas sua disposição sagrada de ser ferido e exposto em nome de algo que transcende o próprio eu. O ambiente ao redor de Julian começou a sofrer uma mutação profunda em sua percepção sensorial, como se as escamas da indiferença tivessem caído de seus olhos. O hospital, que ele sempre viu como um monumento triunfal à ciência e ao controle absoluto da natureza, agora parecia uma fortaleza sombria de medo e negação da morte. O som do trânsito distante na avenida, o vento frio que cortava o asfalto do estacionamento e o cheiro metálico da chuva iminente trouxeram Julian de volta, com uma força centrífuga, à sua própria infância negligenciada, ao exato momento em que ele prometeu a si mesmo que nunca mais seria pobre, nunca mais seria fraco e, acima de tudo, nunca mais seria invisível para o mundo. Mas o desenho do menino mostrava com clareza que, ao tentar fugir desesperadamente da fraqueza, Julian havia acidentalmente fugido da própria vida e de toda a sua beleza trágica. O menino pobre, com sua generosidade irracional e desarmada, acabara de realizar a cirurgia mais invasiva, complexa e necessária da história daquela instituição. Ele removeu o tumor maligno da indiferença que crescia no peito de Julian há 2 décadas, sufocando sua capacidade de pertencimento. A surpresa foi o golpe final de misericórdia no velho Julian Thorne, abrindo um espaço sangrento mais fértil para a emergência de um homem que não precisava mais de armaduras de platina para se sentir seguro no mundo. Naquele momento de epifania, sob as luzes da cidade, Julian não era mais o médico de elite que desistira da cirurgia por causa de um algoritmo financeiro ou de uma pressão burocrática asfixiante. Ele era o homem que aceitara o chamado de uma alma que o reconheceu na multidão de máscaras. A vulnerabilidade que ele passou a vida classificando como uma falha biológica deixou de ser um abismo para se tornar a única ponte real entre a solidão e a vida. Ele percebeu, com um tremor nas pernas, que o menino não era um paciente a ser meramente consertado por sua técnica superior, mas um mestre a ser seguido no caminho tortuoso da integridade espiritual. O ato de deixar o brinquedo sobre o carro foi o que Joseph Campbell descreveria como o boon, o tesouro sagrado trazido do mundo extraordinário que possui o poder alquímico de curar a terra devastada do espírito exaurido do cirurgião. Julian olhou para a estrutura monumental do hospital, para as janelas iluminadas com luzes frias, onde a vida humana era rotineiramente tratada como uma mercadoria preciosa, mas descartável, e sentiu uma coragem nova, uma coragem que não emanava da confiança técnica de seus dedos, mas da aceitação total de sua própria falibilidade e mortalidade. A transformação estava agora operando em um nível celular, reconfigurando suas prioridades e sua própria identidade.
Julian sentia o calor da circulação retornar às suas extremidades, uma sensibilidade física e emocional que ele havia esquecido completamente que existia em algum lugar do seu passado. Ele não conseguia mais enxergar o menino através das lentes distorcidas da estatística de sobrevivência ou do retorno sobre o investimento, mas apenas através da lente clara da fraternidade universal e da dor compartilhada. O segredo que o menino descobriu por instinto, a ferida primordial de infância de Julian, não era mais um motivo de vergonha secreta a ser escondida, mas o elo de ligação inquebrável que tornava a cura mútua uma possibilidade real. Brené Brown afirma com razão que a vulnerabilidade é o único caminho autêntico para a alegria, para o pertencimento e para o amor. E Julian, parado sozinho no meio daquela chuva que finalmente começava a cair, lavando a poeira de seu carro de luxo, entendeu finalmente o que aquelas palavras significavam na prática. Ele agora pertencia àquele menino, e aquele menino pertencia a ele, em uma teia invisível de significado que nenhum software de gestão hospitalar ou algoritmo de alta tecnologia poderia jamais mapear, quantificar ou destruir. Julian entrou no carro, sentindo o cheiro do couro caro que agora lhe parecia sufocante, mas não deu a partida no motor. Ele ficou ali, sentado no escuro do habitáculo, segurando o carrinho de lata contra o peito, com uma força desesperada, permitindo que as lágrimas que ele represou por 20 anos de sucesso estéril finalmente encontrassem o caminho tortuoso para fora. Aquelas lágrimas não eram de tristeza ou de derrota. Eram lágrimas de puro alívio. O som do derretimento do permafrost emocional que o isolava do mundo em uma solidão glacial. O menino havia surpreendido a todos, não por um milagre biológico inexplicável, mas por um milagre de caráter e de percepção, dando ao homem mais poderoso e influente que ele já conheceu a única coisa que o dinheiro e a fama não poderiam comprar: a permissão incondicional para ser humano novamente. A virada da vulnerabilidade estava completa em sua essência, e o que viria a seguir não seria mais decidido por conselhos de administração, diretores financeiros ou algoritmos de inteligência artificial, mas pelo pulsar renovado e sincero de um coração que finalmente aprendeu a sentir o peso magnífico e a beleza devastadora da vida. Ao olhar fixamente para o desenho da estrela no papel de receituário, Julian compreendeu que sua busca obsessiva pela perfeição técnica havia sido, na verdade, uma busca inconsciente por luz em um mundo de sombras que ele mesmo ajudara a criar com seu silêncio e sua arrogância. O menino pobre, em sua sabedoria rústica, pura e ancestral, havia lhe entregado a estrela de volta. Agora, cabia exclusivamente a Julian decidir se ele teria a audácia sagrada de carregar aquela luz de volta para dentro daquelas salas de cirurgia, desafiando não apenas as ordens médicas superiores, mas as próprias leis da lógica fria que regiam seu antigo mundo de ilusões. A vulnerabilidade o havia desarmado completamente, deixando-o nu diante de seus pares, mas também lhe deu a única arma capaz de vencer a máquina: a disposição absoluta de perder tudo o que é material para não perder a si mesmo no processo. O cirurgião estava pronto para voltar ao campo de batalha, não mais como o Deus distante que cura por decreto, mas como o homem que cuida com compaixão, movido por uma dívida de gratidão eterna que o algoritmo mais potente do mundo jamais seria capaz de processar ou compreender. O carrinho de lata no console do carro brilhava como um talismã, um lembrete de que o valor de um homem não se mede pelo que ele salva, mas pelo que ele está disposto a sacrificar por aquilo que realmente importa. O clímax do sentido e a quebra do sistema. Julian Thorne não retornou ao hospital como o cirurgião renomado e intocável que todos conheciam, mas como um homem que acabara de ter sua própria alma operada
e reconstruída pela simplicidade de uma criança. Ele não pediu permissão aos seguranças, não consultou o conselho diretor e não buscou a validação do algoritmo que horas antes o havia sentenciado ao silêncio e à cumplicidade moral. Ele simplesmente atravessou as portas de vidro duplo com o carrinho de lata escondido no bolso do jaleco, sentindo o peso daquela sucata enferrujada, como se fosse o amuleto sagrado de uma nova religião, da qual ele era o único fiel. O hospital estava em absoluta polvorosa. Os diretores já haviam redigido sua suspensão oficial e os advogados preparavam os termos de sua rescisão por insubordinação. Mas Julian caminhava pelos corredores com a autoridade transcendental de quem não tem mais nada a perder. Uma força que Viktor Frankl descreveria como a liberdade última do ser. A capacidade soberana de escolher sua própria atitude diante de qualquer circunstância, por mais opressiva que seja. Ele invadiu o centro cirúrgico, ignorando os bips de advertência e os olhares horrorizados da equipe de enfermagem, com uma determinação que parecia alterar a própria pressão atmosférica do ambiente. A equipe de apoio, confusa e paralisada pela rebeldia do mestre, que sempre foi o exemplo máximo de disciplina, hesitou em entregar os instrumentos. Mas Julian apenas disse, com uma voz que vibrava como um trovão contido: "Eu não estou aqui para cumprir um cronograma administrativo ou uma métrica de eficiência. Eu estou aqui para cumprir uma promessa feita a mim mesmo há 20 anos." A transformação de Julian naquela mesa de operação foi algo quase físico, uma mutação biológica e espiritual diante de todos os presentes. Suas mãos, antes descritas como ferramentas frias, distantes e desprovidas de qualquer tremor humano, agora operavam com uma conexão profunda, visceral e quase mística com o tecido vivo e vulnerável do menino. Ele não enxergava mais apenas válvulas calcificadas, artérias obstruídas ou músculos cardíacos em falência. Ele via ali o mapa do futuro, via a estrela radiante do desenho do receituário e, acima de tudo, via o reflexo do menino faminto e invisível que ele mesmo fora um dia antes de se perder no labirinto da ambição estéril. Cada incisão era um ato de guerrilha contra o sistema tecnocrático que tentou reduzir aquela vida a um custo de oportunidade. Ele estava arriscando conscientemente sua licença médica, sua fortuna acumulada, seu nome internacional e sua segurança futura. Mas a cada ponto de sutura que dava no coração do garoto, Julian sentia, com uma clareza avassaladora, que estava costurando os retalhos de sua própria integridade, fragmentada e perdida. O clímax não residiu no sucesso técnico impecável da operação, que foi, de fato, a obra-prima de sua carreira, mas no momento exato em que Julian, no meio do procedimento mais crítico, parou por um segundo infinito e permitiu que a humanidade inundasse seus canais lacrimais. Ele não era mais o deus da medicina em seu trono de aço. Ele era um servo humilde da vida, um canal aberto para um milagre que a ciência acadêmica sozinha jamais seria capaz de explicar ou conter em seus manuais. Enquanto a cirurgia avançava como um rito de passagem, o aparato burocrático do hospital tentava detê-lo fisicamente, com diretores batendo no vidro da sala de observação e ameaças de intervenção policial ecoando pelos alto-falantes internos. Mas a autoridade moral de Julian agora era um escudo impenetrável e invisível. Ele estava operando no que Robert McKee chama de o centro absoluto do conflito, o ponto onde o desejo ardente do protagonista encontra a resistência máxima do mundo físico e social. Mas para Julian, a resistência externa havia se tornado um ruído de fundo irrelevante, pois a verdadeira batalha, aquela que acontecia no campo de batalha de sua própria consciência, já havia sido vencida no momento em que ele tocou o carrinho de lata. O verdadeiro milagre se manifestou
quando o monitor cardíaco, o mesmo aparelho que o algoritmo de inteligência artificial previu que silenciaria em uma linha reta de morte, começou a emitir um ritmo forte, rítmico, constante e vibrante, como um tambor anunciando uma nova era. O coração do menino pobre estava batendo com a força bruta de 1000 exércitos, desafiando a matemática da morte e a lógica do lucro com cada pulsação vitoriosa. Contudo, a catarse mais profunda e transformadora não foi o batimento do menino. Foi o momento em que Julian Thorne, ao retirar a máscara cirúrgica manchada pelo esforço no final do procedimento, sentiu a primeira lágrima quente e salgada escorrer por seu rosto em 2 décadas de seca emocional. O curador arrogante havia sido finalmente curado pela própria ferida que aceitou abraçar e reconhecer como sua. A quebra do sistema foi total, irreversível e magnífica em sua destruição. Julian não apenas salvou a vida física do menino, ele desmascarou, diante de toda a instituição, a falácia perversa de que a vida humana pode ser gerenciada, pesada e descartada como se fosse uma mercadoria perecível em um estoque de dados. Ele provou de forma empírica que quando um homem decide agir com base no significado e na dignidade, ele se torna uma anomalia sistêmica que a máquina não consegue processar, controlar ou destruir. A transformação de Julian foi a morte solene do seu ego inflado e o nascimento doloroso de um propósito sagrado. Ele não saiu daquela sala de cirurgia esperando por aplausos, câmeras ou o perdão da diretoria. Ele saiu com o passo firme de quem caminha para a liberdade, atravessando os corredores para encontrar a mãe do menino, uma mulher que representava todos os invisíveis do mundo, e dizer a ela que a dívida histórica havia sido paga, não com moedas de ouro, mas com a moeda da vida compartilhada. O cirurgião que outrora habitava uma gaiola dourada de isolamento e prestígio, agora caminhava livre pelos escombros de sua antiga reputação, pois descobriu que o único sistema que realmente possui valor eterno é aquele que pulsa dentro de nós quando temos a coragem heróica de sermos vulneráveis e verdadeiros. Julian Thorne não salvou apenas um paciente terminal. Ele resgatou a própria essência da medicina do abismo da indiferença burocrática, deixando para trás um rastro de luz e rebeldia que nenhuma auditoria ou conselho de administração seria capaz de apagar da memória coletiva daquele hospital. Julian percebeu, com uma paz que excedia todo o entendimento técnico, que a verdadeira operação não terminou quando o peito do menino foi fechado e as gases foram aplicadas, mas sim quando o seu próprio peito se abriu permanentemente para a dor e a beleza do mundo real. A rebeldia contra o algoritmo não foi um surto de loucura, mas o seu ato de maior sanidade em anos de um delírio de grandeza que o mantinha prisioneiro de si mesmo. Ele compreendeu que o sucesso, sem significado, é apenas uma forma elegante e luxuosa de morrer em vida, e que a verdadeira riqueza da existência reside na capacidade de ser profundamente tocado e transformado pela dor do outro. O menino pobre, com sua surpresa de lata e sua fé inabalável no invisível, foi o verdadeiro cirurgião mestre daquela história, removendo o cinismo calcificado de Julian com a precisão infalível de um mestre zen. O sistema tentaria puni-lo com processos e exclusões. O hospital tentaria apagar seu nome de suas placas de bronze. Mas Julian agora possuía algo que nenhum conselho de ética distorcido poderia tirar: a paz inabalável de quem finalmente encontrou o seu caminho de volta para a própria alma. Ele não era mais um prisioneiro da eficiência rasteira. Ele era agora um arquiteto de milagres humanos, pronto para enfrentar todas as consequências de ter escolhido a vida em um mundo que prefere o conforto gélido dos números e das planilhas de risco. A luz da estrela do desenho agora brilhava com uma intensidade solar dentro dele.
guiando-o para uma nova e desconhecida fase de sua existência, onde a medicina deixaria de ser uma carreira para se tornar um rito de amor e um ato de resistência contra a desumanização. Julian olhou para o carrinho de lata em sua mão, sentindo cada imperfeição do metal, e sorriu com uma sinceridade que assustaria o seu antigo eu, percebendo que aquele pequeno objeto descartável era o prêmio mais valioso e significativo de toda a sua trajetória profissional. Ele havia cruzado o limiar definitivo do monomito e não havia mais caminho de volta para a gaiola dourada. O homem da precisão absoluta descobriu, através do sacrifício e do risco, que a verdadeira perfeição reside na corajosa imperfeição de amar sem garantias de retorno ou segurança. O clímax de sua jornada foi a descoberta libertadora de que somos todos, no fundo, meninos pobres segurando carrinhos de lata em corredores escuros, esperando desesperadamente que alguém nos veja, nos reconheça e nos lembre de que somos infinitamente importantes. E Julian Thorne, o cirurgião que desistiu de ser um deus para se tornar um homem, finalmente havia aprendido a ver através do véu, enxergando a estrela que brilha mesmo no coração mais ferido. Naquele momento de silêncio após a tempestade, ele entendeu que a vida não é algo que se opera, mas algo que se celebra com cada batida de um coração que, por um milagre da vontade, decidiu não parar. O epílogo da alma e o caminho para casa. O Dr. Julian Thorne não atravessou as portas automáticas do hospital em direção ao brilho artificial e planejado do sol. Ele saiu para o abraço úmido, escuro e profundamente acolhedor da noite, sentindo a chuva lavar não apenas o seu rosto marcado pelo cansaço físico, mas os últimos vestígios de uma identidade de titânio que não lhe servia mais para nada. A carreira monumental que ele construiu com tanto suor, frieza técnica e um sacrifício pessoal quase desumano, estava agora em ruínas absolutas e irremediáveis atrás dele, mas pela primeira vez em 20 anos de sucesso estéril, Julian não sentia o peso sufocante do fracasso, mas a leveza absoluta, inebriante e quase assustadora da libertação total. Nós passamos a nossa vida inteira construindo muros monumentais de prestígio, acumulando títulos nobiliárquicos, colecionando posses materiais e erguendo fachadas de invulnerabilidade para nos proteger do medo atávico do fracasso e da dor lancinante da rejeição social. Apenas para perceber, em um momento de clareza brutal, divina e irrevogável, que esses mesmos muros são os que mantêm a luz, o ar fresco e a própria vida vibrante do lado de fora de nossa existência murcha. Julian Thorne pensou, durante 2 décadas de um delírio tecnocrático e solitário, que sua missão sagrada era salvar o coração físico dos outros através da técnica pura e do distanciamento emocional. Mas no final daquela jornada épica de dor, sangue e redenção, ele descobriu que foi o menino invisível do carrinho de lata quem o salvou de uma morte em vida, guiando-o suavemente de volta para casa através do labirinto escuro, frio e perigoso do próprio ego inflado e cego. A redenção humana não é, como muitos pensam, um evento grandioso anunciado por trombetas celestiais. É o som quase inaudível de uma peça de lata barata batendo no chão de mármore polido e a coragem heróica de um homem de se ajoelhar em plena luz do dia e diante de todos os seus juízes para pegá-la e reconhecê-la como o seu maior e mais legítimo tesouro. Este encontro definitivo entre o mestre da ciência e o aprendiz da vida nua, entre a frieza do bisturi de diamante e o calor do sagrado humano, nos deixa com uma pergunta que ecoa muito além dos corredores estéreis, das máquinas de diagnóstico e das salas de cirurgia daquele hospital sem rosto.
O que você está carregando hoje, em sua pesada armadura de adulto bem-sucedido e funcional, que o impede de enxergar a estrela radiante no peito daqueles que cruzam o seu caminho cotidiano? Muitas vezes, estamos tão ocupados, operando as métricas impiedosas e automáticas de nossas próprias vidas, tentando desesperadamente satisfazer o algoritmo insaciável do sucesso social, da produtividade tóxica e da validação externa constante, que esquecemos que a única cirurgia que realmente importa no final de todas as contas é aquela que remove a catarata da indiferença de nossos olhos, cansados de olhar para telas e planilhas. O menino pobre não surpreendeu a todos apenas porque sobreviveu às probabilidades estatísticas e desoladoras da medicina moderna de alta complexidade. Ele surpreendeu o mundo e as potências que o regem porque teve a audácia sagrada e a pureza de oferecer amor, perdão e reconhecimento a um homem que o mundo inteiro considerava ter tudo, mas que no fundo de sua cobertura silenciosa de luxo, não possuía absolutamente nada de real ou de térmico. O milagre de Julian Thorne foi perceber que a vulnerabilidade não é o abismo terrível onde caímos para a ruína e o esquecimento, mas a ponte sólida, necessária e única, que nos permite finalmente tocar a essência nua do outro, e nesse toque de humanidade pura e sem filtros, sermos finalmente curados de nossa própria solidão existencial, crônica e devastadora. A vida de Julian agora tomaria rumos que nenhum gráfico de barras, software de inteligência artificial ou consultoria de carreira internacional poderia prever ou mapear, longe das luzes ofuscantes da ribalta médica e permanentemente perto do pulsar real, descompassado e urgente da humanidade que sofre, que espera e que nunca desiste de sua dignidade. Ele compreendeu, com uma profundidade que só a dor da perda voluntária pode ensinar ao espírito, que o sentido da vida, como Viktor Frankl tão bem elucidou em seus tratados sobre a dignidade humana em condições extremas, não é algo que criamos artificialmente para nós mesmos em laboratórios de ego e vaidade, mas algo que detectamos no mundo exterior quando finalmente paramos de olhar obsessivamente para o próprio umbigo e para o próprio currículo. O cirurgião que desistiu de ser um deus de mármore para se tornar um homem de carne e osso, descobriu que a perfeição técnica é uma mentira sedutora, cara e perigosa, e que a beleza real e duradoura reside nas cicatrizes que carregamos com dignidade e no amor que distribuímos generosamente, sem jamais esperar o retorno sobre o investimento, o bônus anual ou o aplauso efêmero da plateia. O carrinho de lata enferrujado e torto, agora guardado em sua mesa, não mais como uma relíquia morta do passado, mas como uma bússola moral vibrante e ruidosa, servirá para lembrá-lo todos os dias de sua nova existência, de que a maior riqueza de um ser humano é a sua capacidade inata de ser um canal de graça para o outro, desafiando a lógica gélida de um mundo que insiste em colocar etiquetas de preço em cada pedaço da alma humana e em cada batimento cardíaco. Julian Thorne caminhou em direção ao seu futuro incerto e despojado, não mais como o temido e respeitado escultor de corações, mas como um jardineiro humilde e atento da esperança, sabendo com absoluta certeza que as sementes de humanidade que ele plantou no peito daquele menino floresceriam em lugares, corações e épocas que ele jamais visitaria fisicamente ou veria em seus relatórios de produtividade. O sistema desumano que ele ousou quebrar com o seu ato de rebeldia tentará, com toda a sua imensa força burocrática, se reconstruir sobre os escombros do escândalo,
Os algoritmos tentarão novamente ditar quem possui o direito sagrado de respirar e quem deve ser descartado como um custo indesejado. Mas agora existe uma falha consciente, indelével e radiante na máquina, um precedente de humanidade rebelde que ninguém, por mais poderoso ou rico que seja, pode apagar da história. Ele entendeu que salvar uma vida por absolutamente nada, sem nenhum ganho colateral, é o ato mais revolucionário, subversivo e necessário que um ser humano pode realizar em nossa era de utilitarismo, pois é o único ato que prova, contra todos os dados científicos e financeiros, que não somos apenas subprodutos biológicos ou engrenagens de consumo, mas portadores de uma centelha divina que o dinheiro não compra, que a política não controla e que a própria morte não tem o poder de extinguir. A jornada de Julian terminou exatamente onde deveria ter começado há décadas, na aceitação serena, profunda e alegre de que somos todos pequenos, frágeis, falíveis e ainda assim infinitamente preciosos aos olhos de quem decide, por um ato de vontade e amor, nos ver de verdade além das aparências. Ao olharmos para essa história de transformação radical e dolorosa, somos todos convidados a revisar nossos próprios status quo, confortáveis, e a perguntar, no silêncio sagrado de nossas consciências, se não estamos vivendo dentro de nossas próprias gaiolas douradas de segurança, cinismo e apatia, anestesiados pelo sucesso de plástico e cegos para os carrinhos de lata que a vida, em sua ironia mística e constante, coloca sobre o capô de nossos dias para nos despertar. A transformação real, aquela que muda a estrutura do ser, é uma possibilidade aberta para qualquer um que tenha a coragem de ser vulnerável, de desafiar a lógica do lucro incessante em favor da lógica do afeto gratuito e de admitir que a cura de todas as nossas feridas internas sempre começa de dentro para fora, no escuro da alma, que finalmente decide se abrir para a luz da verdade. Julian Thorne encontrou a sua paz não no topo gelado e solitário da montanha do prestígio internacional, mas na planície fértil, suja e vibrante da compaixão compartilhada, provando que o fim aparente de uma carreira brilhante pode ser, na verdade, o prólogo magnífico de uma vida que finalmente faz sentido diante da imensidão do universo. Que cada um de nós possa ter a sorte e a coragem de encontrar o seu menino pobre, o seu objeto de lata ruidoso e a sua estrela guia, para que possamos, enfim, encontrar o caminho de difícil acesso de volta para o que realmente somos em essência, fragilidade e verdade profunda. Nesta noite de chuva persistente e silêncio restaurador, o Dr. Julian Thorne dormiu o sono profundo, sem sonhos inquietos e absolutamente reparador dos justos, não porque salvou um paciente com sua técnica impecável, mas porque resgatou a si mesmo de um deserto emocional e existencial de 20 anos de duração. A medicina, em sua forma mais pura, ancestral e poética, recuperou um pouco de sua alma perdida através dele, e o mundo, embora ainda regido por números frios, ganância desenfreada e estatísticas de morte, ganhou um homem que finalmente conhece o valor incalculável de uma única lágrima de gratidão genuína. Que essa história não seja consumida apenas como um conto passageiro de superação, mas como um espelho de alta definição, onde possamos enxergar nossa própria necessidade desesperada de redenção e nossa capacidade infinita de recomeçar a jornada a partir de um gesto de bondade irracional e desarmada. O menino no leito 402 agora respira fundo, e a cada inspiração dele, o universo inteiro parece celebrar o fato de que, contra todas as probabilidades matemáticas e algoritmos de mercado, o amor ainda é a força mais potente, imprevisível, anárquica e transformadora de toda a criação. A Julian Thorne, o homem que teve a audácia de desistir de tudo o que era falso
É agora o homem que finalmente aprendeu a viver plenamente, guiado pela luz eterna de uma estrela desenhada em um papel de receituário roubado e pela batida rítmica, forte e teimosa de um coração que, por um milagre da pura vontade humana, decidiu não parar de lutar pelo direito de simplesmente ser. Ele entendeu que, no final da estrada, não somos salvos pelo que fazemos com as nossas mãos poderosas, mas pelo que permitimos que o mundo e o outro façam com o nosso coração quando ele finalmente se abre para a vida. A história do Dr. Julian Thorne nos lembra que, às vezes, é preciso perder tudo o que o mundo valoriza para finalmente encontrar o que realmente importa. O sucesso sem propósito é apenas uma gaiola dourada, e a verdadeira cura só acontece quando temos a coragem de ser vulneráveis. Se essa jornada de redenção tocou a sua alma e te fez refletir sobre a sua própria estrela no peito, não deixe esse sentimento passar em branco. Curta este vídeo. Se você acredita que a compaixão deve sempre vencer o algoritmo, comente abaixo. O que é o seu carrinho de lata? Qual pequeno gesto de bondade já mudou a sua vida ou a sua visão de mundo? Inscreva-se no canal para não perder mais histórias que desafiam a lógica e alimentam o espírito. Não somos apenas dados em um sistema, somos portadores de uma centelha divina. Ajude-nos a levar essa mensagem mais longe. Toque no botão de se inscrever e venha fazer parte desta comunidade que escolhe a humanidade em um mundo de números.